Ao mesmo tempo, Jimmy Page é um dos melhores guitarristas que já conheci. Mas Pra mim, Led Zeppelin é Jimmy Page. Jimmy Page não é apenas considerado um dos maiores guitarristas da história do rock. Ele é um dos músicos que mudou completamente a forma como a guitarra poderia soar. Essas foram provavelmente nossas maiores influências. Para mim, Jimmy Page foi sem dúvida a principal. Conhecido por sua incrível criatividade, Page construiu um estilo que misturava riffs pesados, solos emocionais e técnicas experimentais. Jimmy Page era um gênio e um cara muito, visionário. Então ele sabia que precisava montar essa banda para conquistar o mundo. E foi isso que ele fez. Sua habilidade de criar arranjos de guitarra poderosos transformou ideias simples em momentos inesquecíveis. Como guitarrista e mente por trás do Led Zeppelin, Page ajudou a criar um som que influenciou gerações de músicos. Na verdade, foi Jimmy Page quem me inspirou a fazer as maluquices que faço na minha guitarra. A abordagem dele não era apenas tocar rápido ou mostrar habilidade técnica, tratava-se de criar atmosfera, emoção e energia em cada nota. Muitos músicos lendários admiraram o talento único de Page, elogiando sua criatividade, sua habilidade de compor e a maneira como ele expandiu os limites da música rock. Tenha em mente que o Led Zeppelin é a obra-prima de Jimmy. Isso não diminui os outros membros, mas foi a visão dele. De riffs marcantes a performances memoráveis, sua influência ainda pode ser ouvida em incontáveis artistas hoje. Mesmo décadas depois, Jimmy Page continua sendo um símbolo de inovação musical, um guitarrista cujo trabalho continua inspirando músicos ao redor do mundo. Vamos ver a opinião de outras pessoas sobre Jimmy Page. E Jimmy Page estava tocando sua guitarra Gretsch, sem dúvida nenhuma. Eu já sabia naquela época que ele ia ser alguém na vida. Ele não era apenas um bom guitarrista, ele tinha aquele brilho de estrela. Havia algo nele. Ele era muito equilibrado e confiante. Ele era confiante, mas não arrogante. Então eu pensei, esse cara vai chegar longe, sabe? Ele sabe o que está fazendo. Quando morava em Sutton, Surrey, passamos pela estação, olhamos para fora e ele disse: "Olha, ali está Jimmy Page na plataforma com o estojo da guitarra." Era muito prático naquela época, um mundo muito pequeno. Sim. Jimmy Page é um dos meus heróis há muitos e muitos anos. Então, estou muito empolgado por poder vir aqui e assistir ao show esta noite. Ele era o cara, quero dizer, ele era completo, ele era um compositor brilhante, ele era um músico brilhante, ele era um produtor brilhante, ele era um showman brilhante. Jimmy Page sempre foi uma das minhas maiores influências desde o começo. Na verdade, ainda é. É um dos meus guitarristas favoritos de todos os tempos. Não sei o quanto ele influenciou a minha aparência, mas sempre achei o visual do Jimmy legal, então isso deve ter me influenciado um pouco. Com ele, a Squire do Jeff Beck. Isso é legal. O Jeff tinha acabado de sair da banda e deixou sua guitarra para o Jimmy tocar como guitarrista solo, já que o Jimmy estava no baixo com os Yardbirds e depois mudou para a guitarra. Na verdade, o resto dos Yardbirds murmurava: será que Jimmy consegue ser guitarrista solo? Bem. Sim, a gente sabia que ele podia, mas para eles era o baixista, guitarrista base, sabe? Mas claro, podia assumir a guitarra solo. Estava sentado só com o Jimmy Page, cercado por cases da Anvil, que pensei serem de guitarras, mas eram chicotes e coisas do diabo. E ele olhou para mim e disse: beleza, em que tom a gente toca Bob? Que tom é esse? E eu falei: Fá sustenido. Não sei solar em Fá sustenido. Ele então grita comigo sobre o tom das músicas. E sobre fum, fum, fum. Minha irmã estava na mesma faculdade que ele e nós não estávamos nos falando. Ela não resistiu e contou que havia outro nerd na escola com uma guitarra parecida. Isso quebrou o gelo entre mim e minha irmã, além de criar uma amizade longa e contínua com Jim. Foi realmente, quero dizer, ver alguém que era tão maluco e tinha o mesmo objetivo. Sabe, eu tinha que viajar bastante para vê-lo. Era mais ou menos uma viagem de ônibus de 16 quilômetros. Valeu a pena. Aprendi muito com o Jim naquela época. A abordagem deles à música sempre refletiu a visão dele. Ok? Ele só encontrou 3 pessoas afins que estavam dispostas a embarcar nessa jornada e eles acrescentaram seu próprio tempero especial secreto. Mas ele é o visionário. Nunca se esqueça disso. Eles definiram o padrão, eles são o motivo pelo qual a maioria das bandas está aqui hoje. O DNA deles está em tudo o que todo mundo faz. Eles eram tão inovadores e tão visionários
Qualquer um que chame isso de heavy metal, isso é sacrilégio. Sabe, eles são realmente world music. Fico pensando se ele vai me repreender por isso. Sabe, e me leva até o camarim do Page. O Page sai pulando, certo? E ele diz, sabe, Jeff, aquilo foi fantástico. Você me lembrou um Zeppelin jovem quando tocou com um arco de violino em Save Me, como fez as cordas agudas funcionarem. Nunca consegui isso, agora posso dormir tranquilo. Bem, Jimmy era um homem extremamente inteligente. Os arranjos eram simplesmente brilhantes. Naquela época, se você ficasse meia hora fazendo algo, agora estou ali, ficando paranoico e chateado. Eu disse, você está me deixando realmente paranoico. E ele disse, não, você está me deixando paranoico. Logo depois disso, Bang, ele tocou aquele solo, que é um solo espetacular. E Page provavelmente é o mais difícil de copiar o som. Quero dizer, ele é intrinsecamente muito consistente, então não é uma questão de precisão, é simplesmente o jeito que ele toca. E uma das coisas mais difíceis de fazer é copiar essas idiosincrasias no jeito que ele toca. Tanto que eu nem vou me dar ao trabalho de tentar fazer isso online. Sua visão e determinação não conhecem limites, indo além da música, inspiradas e impulsionadas pelos grandes mestres. Tudo e qualquer coisa tem sido provável e muitas vezes possível no seu trabalho, sempre livre das correntes da repetição e da mediocridade. O desafio para mim foi como complementar os seus contrastes arrebatadores. Para fazer música inspirada por essas influências, você criou música além da própria música. Ele diz, bem, é uma coisa de blues, vai pra cá e vai pra lá. Ele fala, ok, eu entendi o que você está fazendo. 1, 2, 3, 4, bam. Ao fim da apresentação, os 4 perceberam que tinham algo especial. Nenhum tinha experiência tocando com outros músicos. E eu definitivamente acho que quando comecei a tocar guitarra solo, ele foi um dos primeiros caras em quem realmente me inspirei para pegar estilos e tudo mais. Jimmy Page foi uma grande influência para mim enquanto crescia e até hoje seu trabalho antigo ainda me influencia. Mas ele estava muito à frente da maioria dos guitarristas, era realmente bom. Ele sabia que era bom e tinha muita confiança. Ele era o tipo de cara que... Ele não era arrogante, mas era muito seguro de si mesmo. E então, em 64 ou 65, eu meio que encontrei com ele. Fiz algumas sessões com ele. Quero dizer, ele tinha tudo, tinha um timbre incrível, tinha uma ótima atitude. Quero dizer, como não gostar do Led Zeppelin? E ele foi uma influência enorme na minha vida. Mas ele estava com a Squier do Jeff Beck. E ele disse, eu troco a guitarra do Jeff pela sua Telecaster. Depois eu resolvo com o Jeff. Que tal? E eu disse, eu amo essa. É a minha primeira guitarra elétrica, a primeira que eu tive. Eu amo essa guitarra. Então decidi não trocar e ainda tenho ela. Mas eu sempre fiquei pensando, eu poderia ter tido a Squier do Jeff Beck. Seria muito legal. Isso seria realmente muito legal. Mas, quero dizer, você ficou com a guitarra que ele queria, então isso também é muito legal, sabe? Tá tudo certo.